3, 2, 1, go! Bem-vindo ao Camoncast. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável e de superação de limites. E no episódio de hoje eu convidei aí um grande amigo e treinador, preparador físico aí, corredor, locutor, animador de festa infantil. De casamento. De casamento, tudo. O cara faz um pouquinho de tudo aí. Meu grande amigo aqui, Marcelo Prata. E eu convidei ele aqui hoje para a gente falar sobre diferenças de métodos de treinamento, né? Então... para quem está ouvindo aí, sabe, né? Eu gosto de praticar CrossFit, sou dono da Camon CrossFit há 5 anos e o MPT ele tem o seu próprio método de treinamento. E aí a gente vai falar sobre hoje quais são as diferenças de um para o outro, por que ele escolheu o método dele, de repente eu falo por que eu escolhi o meu também, e porque o objetivo aqui não é apresentar uma única opção para você. A gente está aqui interessado na sua saúde, na sua transformação, que você alcance os seus objetivos. Se de repente você se identifica mais com um com o outro, aí é uma decisão sua, a gente está aqui para tentar informar vocês das possibilidades. Então, MP, bem-vindo aqui ao podcast, obrigado aí por ter aceito esse convite. Ele chegou aqui para dar uma visita e eu falei, bora gravar aqui. O convite foi agora, meu convite tem 35 minutos que ele fez o convite. Bora gravar? Ele, vamos. Subimos aqui e aí a gente decidiu que a gente vai falar isso. Então, a gente se conhece aí desde 2014 já, então são 5 anos aí, a gente já... competiu junto, a gente... Já trabalhou junto, competiu. Botou ideia junto. Botamos ideia junto. Então, você me ajudou a montar a MP Team também, né? Com material. Opa, olha aí, massa. Show de bola. Massa. Então, conta aí pra gente, então, um pouquinho de você, da sua trajetória aí, pra galera entender melhor quem é você. Obrigado primeiro, Zé, por ter me convidado agora para fazer o Camoncast, mas já tinha essa ideia da gente fazer junto. Já tinha um tempo, na verdade, né? Que... a gente falou isso antes de você começar com podcast, que virou Camoncast, que eu vi o último lá que você falou. E a gente já tinha uma ideia de fazer alguma coisa junto, de gravar, né? Antes ia ser só no Instagram mesmo. E agora, enfim, com esse avanço e com essa oportunidade que a tecnologia dá para a gente trazer, fazer um podcast aqui agora, fica mais simples ainda de poder executar essa ideia. Cara, para quem não me conhece, sou Marcelo Prata, criei uma metodologia de treinamento que chama Sistema Progressivo de Treinamento. Eu coloquei em inglês na camiseta que fica mais legal, tudo em inglês fica mais legal. Eu fui corredor de alto rendimento, não considero que eu fui profissional porque eu não vivi do esporte, mas tive tempos que foram satisfatórios, né? Na época eu podia comparar com o pessoal do alto rendimento. E fui tenista universitário americano, me formei nos Estados Unidos e voltei para o Brasil com uma ideia de ter um sistema de treinamento. Eu me apaixonei pelo CrossFit quando eu estava nos Estados Unidos. O primeiro vídeo que eu vi, eu só não lembro se foi em 2011 ou 2010, que foi o Kalipa versus o Froning, um head-to-head, acho que era 21-15-9 de o chest to bar com thruster. Eu não lembro qual foi o ano. Não sei se foi 2010 ou 11, mas quando eu vi eles fazendo, eu falei, cara, que maneiro, é uma competição diferente, nunca tinha visto isso. Já tinha o CrossFit há um tempo, né, nos Estados Unidos naquela época, mas não era tão grande. E naquela hora eu lembro que eu fui para o Strength Conditioning Center da faculdade, que é o sistema de condicionamento físico lá, que é um centro de treinamento mesmo, e fui lá tentar fazer o chest to bar no estilo butterfly. Foi horrível, né, porque eu nunca tinha visto. Conseguiu fazer? Não consegui, mas enfim, na hora eu fiquei encantado por aquilo ali. Pouca gente sabe disso, dessa trajetória, e lá eu comecei a tentar entender o que era o CrossFit. E com o passar dos anos, né, que eu fui, enfim, amadurecendo minha ideia do que eu queria ter, eu não me sentia maduro o suficiente quando eu saí da faculdade para ter algum negócio. Por isso eu comecei a minha vida de treinador como personal mesmo. Até que a gente trabalhou junto uma época com CrossFit Endurance. Sim. Naquela época. E ginástica também. A parte de ginástica também. Eu quis desenvolver um sistema porque tem algumas coisas no cross. Eu acho que pelo cross tá voltado para competição, porque é um ponto também que volta. Ele não está só voltado para competição. Mas a ideia principal que as pessoas veem, às vezes, é aquela competição, né? De você colocar o nome no quadro, enfim. Talvez a ideia principal que chegou naquela época. O que o CrossFit começou a ganhar notoriedade por conta da competição, né? Isso. Mas o objetivo principal do CrossFit, na verdade, era um programa de condicionamento físico geral, só que acaba que o que vai para a televisão, para as competições, gera mídia, mas a galera gosta de ver competição. Então... Como eu competi minha vida inteira, eu faço esporte de alto rendimento desde os 11, 12 anos de idade. Quando eu saí da faculdade, eu saí com 23, 24 anos. Então eu tinha uns sólidos ali 11 anos de competição dura. Eu fiquei meio cansado da competição, porque a competição ela exige muito de você, é uma disciplina muito forte. E
E tinha alguns, e o CrossFit ele não deixa de ser funcional, na minha opinião, né? Ele é um funcional, mas é uma marca patenteada, é uma marca que tem um campeonato, então por isso que ganhou todo esse auge, né? Hoje em dia que está aí, ganhou todo esse nome. Mas eu quis fazer algo que pudesse andar lado a lado com o CrossFit, que não tem como eu ser uma competição do CrossFit, por isso que eu até brinco com todo mundo. Não existe concorrência entre a MP Team e nenhum box. Eu acho fantástico a gente estar conseguindo fazer esse podcast hoje aqui, porque você tem um box, é um centro de treinamento, eu tenho o meu centro de treinamento, e a gente está colocando as ideias na mesa, como sempre fez. Às vezes eu vou lá treinar contigo, você vem treinar aqui, porque o objetivo maior nosso é treinar o corpo e a mente e socializar, relacionamento, ter amigo, também. Compartilhar ideia. Exatamente. Então, não tem essa rivalidade de só o meu que é bom ou só o seu que é bom. Se a gente troca ideia, os dois crescem juntos. Né? Eu melhoro o meu CrossFit, você melhora o seu. E isso o CrossFit traz bem legal, esse quesito da comunidade. Né? Eu vejo que no começo teve muita rixa com outras metodologias, porque começou a ter aquele cross-training, que era a parte que o pessoal que não queria pagar para ter a marca CrossFit fazia um box igualzinho, comprava os equipamentos, podia ser Rogue, podia ser qualquer, enfim, o próprio equipamentos da PUD na época, mas a pessoa não queria pagar para ter o nome da marca. E aí começou aquele negócio do box falsificado, aquela coisa que, enfim, que acabou que acarretou em outras áreas, acarretou na musculação, o próprio Pilates foi envolvido nisso. A forma como o CrossFit surgiu, então as pessoas fizeram uma leitura, né? Então o CrossFit surgiu na mídia como um esporte de competição, mas eu sempre gosto de falar esse paralelo. Quem faz musculação obrigatoriamente compete em fisiculturismo? Não. Então no CrossFit é a mesma coisa. Quem faz CrossFit não necessariamente compete ou participa da competição. Mas quando você vai assistir televisão, sei lá, vai ter um filme do Arnold Schwarzenegger, mostra treinamento e fisiculturismo. Não mostra uma pessoa fazendo academia em casa. Em casa não, academia da rua mesmo, treinando, porque aquilo lá não tem apelo visual para as pessoas assistirem. Não sei se você sabe, Pilates tem competição. Não sei se você sabia, não mas sabia, existe competição de Pilates. Mas imaginável, né? Eles têm um equipamento chamado Cadillac, que é um equipamento maior que eles têm. E existe competição de performance que mede mobilidade, flexibilidade, força. Eu já vi. É interessantíssimo, mas não quer dizer que quem faz Pilates tecnicamente compete em Pilates. Isso. Então o CrossFit surgiu com isso. E aí algumas pessoas, por ignorância, davam o nome de CrossFit sem nem saber que era uma marca. Outras já é mal intencionada mesmo, não queria pagar e usava o nome de má fé. E outras sabiam que era uma marca, não queriam pagar, chamava de cross-train, mas ficava aquela coisa. É tipo CrossFit, só que não é, né? É tipo. E essa época acho que foi mais ou menos 2013 ali, começou a ter muita rixa disso, de box que é validado no caso, e box que eu chamava os fake box, né? Pirata e tal. O box pirata, isso. Esse que era o termo mais utilizado. Porque exatamente, a marca ela tem um poder de criar uma identificação. Como a pessoa falava que era cross-training tem muitos tipos variados. Então não tinha muita identificação. Então a pessoa queria comparar com alguma coisa que ela conhecia. É tipo CrossFit? É tipo assim, eu tô fazendo Brazilian Jiu-Jitsu. Aí o cara fala, eu tô fazendo, sei lá, Colombian Jiu-Jitsu. O Colombian Jiu-Jitsu é tipo o Brazilian Jiu-Jitsu? Exatamente. Porque a pessoa conhece o Brasília, mas nunca. Nem sei se existe Colômbia. Tô dando um exemplo, né? A gente tem que admitir que aquela malandragem do brasileiro de querer crescer ao lado de quem está crescendo, mas sem pagar os preços, enfim, o famoso hard working que o cara pagou ali para poder estar com o nome, né? Então muita gente estava crescendo lá. Tinha gente que realmente era ignorância, porque não sabia, e algumas pessoas estavam querendo se aproveitar realmente. Exatamente. Tinha os dois lados ainda. Exatamente. Mas então, vendo isso tudo, eu quis criar um sistema que mostrasse um pouquinho justamente a ideia de o que é ser atleta. Não é que a pessoa vai entrar e vai virar atleta comigo, mas que tudo que envolve tempo envolve um negócio chamado processo. Seja nutrição, seja psicologia, seja qualquer coisa, seja qualquer tipo de trabalho, tudo que você quer fazer bem feito envolve um processo. E eu comecei a notar que eu trabalhei de personal de 2013, quando eu voltei, até 2015, eu recebi uma proposta para ir para São Paulo treinar um atleta profissional do tênis. Fiquei lá final de 2015, 16, 17. Voltei para cá em 2018 e aí eu iniciei o trabalho da MP Team. Mas era justamente mostrar que para você começar a entender o que significa treinar, não é só se matricular em qualquer que seja a modalidade, comprar o material necessário inicial e falar, pronto, sou um atleta, ou sou crossfitter, sou pilateiro, sou corredor. Eu comecei a ver que as pessoas estavam se intitulando nomes que elas não são. Mas isso não é problema meu.
o que eu poderia fazer? Então, eu não queria ficar atrelado direto com a marca CrossFit, porque tinha algumas coisas que eu não concordava. E não quer dizer que isso está errado. O problema é que quando eu comecei, quando eu não atingi, infelizmente, hoje em dia, para a gente ter um pouco de voz, a gente precisa ter ou uma certa fama, ou o pessoal já conhecer pelo processo que a gente trabalhou. Mas eu já tinha essa visão e muita gente antes falava que não, Marcelo, não tem nada a ver isso daí e tudo mais. E hoje as pessoas entendem um pouquinho mais por eu estar mais conhecido no mundo do cross. Mesmo eu tenho um bom respeito no mundo do CrossFit por já ter praticado, participar de campeonatos, mas hoje não tenho nada com CrossFit. Hoje é nos seus campeonatos e os cursos que eu estou disponibilizando agora. Mas era justamente para manter essa ideia. Então é muita coisa. Só de não estar treinando. Entendi. Diariamente na metodologia do CrossFit, porque eu faço meu LPO, faço ginástico, que isso veio antes do Cross, mas hoje o Cross ele alavancou também muito isso. Fica aquela briga, né? Hoje eu pergunto para todo mundo do Cross, o que não é CrossFit? Porque se você viu em Dubai agora que tiveram movimentos que são movimentos de calistenia, aquela flexão explosiva e tudo mais, que eles colocaram, e agora, será que isso vira CrossFit? Então, até é legal você perguntar isso, que respondendo isso, sim, né? O CrossFit é um programa de condicionamento físico geral. Tudo que gerar condicionamento físico geral pode ser incorporado dentro do que é CrossFit. Então o CrossFit ele não é fixo, ele é mutável, né? Ele se adapta. Cara, descobriu que o movimento X da calistenia é bom para tal coisa. Vamos incorporar. Então ele está sempre se adaptando ao que surge e testa. Ele põe dentro, testa, vê se dá resultado, testa outra coisa, vê se dá resultado. E aí ele vai aprendendo com o que existe no mundo inteiro e trazendo para dentro o que ele acha que pode dar mais resultado para o condicionamento físico geral. Então, mas aí a minha dúvida que fica é se a pessoa tem esse consentimento. Você tem pelo menos aí, vamos colocar 8, 9 anos de estudo com cross, de prática, enfim. 5. Vamos de colocar acertos e erros, ou enfim, que você já passou, né? Ver o que o CrossFit trouxe de benéfico para sua vida e como condicionamento geral, porque você está treinando ali todo dia, você teve aquela prova do stand-up paddle que você fez, que foi uma prova longa, e você viu o que o CrossFit trouxe para você. Mas, por exemplo, se você tem esse discernimento, é uma coisa. E quando a pessoa não tem, que ela olha aquilo lá e fala, beleza, isso daí é CrossFit, então agora eu vou botar o Explosive Push-Up lá e o cara do meu box vai fazer. Esse que para mim pode gerar um problema. No quesito, não se virar ou não tem problema. Você pode usar no CrossFit, na calistenia, no Pilates, não tem problema. O problema é a questão de segurança, é a questão se o treinador está pronto para ensinar aquele movimento, entendeu? São coisas do tipo assim. Então por isso que eu não quis me filiar direto ao nome da marca. Entendi. Mas não quer dizer que eu não acho bom. Porque para mim, você tem uma coisa que alavancou a atividade física no conceito geral, foi o CrossFit. Porque, por exemplo, o funcional, quando ele veio com a ideia de movimentar o corpo, né? A gente não precisa ficar adepto à academia, a máquinas, porque, por exemplo, o tamanho do box que você tem hoje, se fosse uma academia, você poderia triplicar o valor para você construir com o equipamento, porque uma máquina boa custa 15 mil reais dependendo da máquina. Uma esteira boa hoje... 60 mil, 100 mil, tem até de 100 mil reais. Você vai pagar um preço absurdo, né? E como é que você compete com grandes academias? Você não compete, não tem como competir com empresas que estão no Brasil afora. Então, o CrossFit, para mim, ele deu a oportunidade de pessoas estudarem mais, se reinventarem como treinadores, aprenderem mais, a treinarem mais. Né? Quebrou muitos paradigmas, né? Quebrou muito paradigma de questão de saúde, quem pode, quem não pode fazer, como pode ou não pode fazer, mas isso tem um estudo muito grande por trás. Só que ainda tem algumas coisas que, quando eu falo que eu não concordo, não quer dizer que está errado. É só que eu não concordo. E ponto, e simples assim. Né? E eu gosto de fazer outro ponto, mas não quer dizer que eu ande lado a lado. Tanto é que os cursos, a minha ideia de começar a dar os cursos em prol, a maioria da galera que me chama são donos de boxe, são treinadores de boxe no Brasil inteiro, porque eles querem aprender um pouquinho essa dinâmica por eles verem o que eu faço hoje. De repente é o cara que tem a consciência de que explosive push-ups pode ser bom, mas aí ele fala, cara, antes de eu colocar isso no treino, eu preciso aprender sobre. Exatamente. E aí o cara tem a consciência e vai lá, não, peraí, não é só chegar no dia seguinte, galera, façam aí. Exatamente. 3, 2, 1, go. Mas sabendo que tem Então, assim, como é que eu incorporo isso no meu treino de forma que dê resultado e seja seguro ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, sabendo disso tudo para mim hoje envolve um processo. Eu, por exemplo, fui um cara que depois que eu descobri o alto rendimento, eu não gostava de estudar, levei minha escola nas coxas mesmo, do jeito que dava, passei com supletivo, passei em colégio público para poder me formar. E eu só comecei a entender um pouquinho mais sério o que é estudar quando eu estava nos Estados Unidos, pela forma que eles me obrigaram a estudar lá e também porque não tinha opção. Né?
Então, desde lá até hoje, eu vi que minha cabeça mudou. Cara, não foi 360, foi 720. No quesito da minha arrogância, como eu era, da minha forma de tentar... eu julgava muito algumas metodologias de treinamento, ou treinadores e tudo mais, e hoje eu vejo o quanto que isso foi bom para eu poder me reinventar como treinador e como ser humano, e o quanto isso foi ruim na época, porque eu não cresci na época que eu podia crescer, mas só fui crescer depois de uma certa maturidade. E você isso podia ter julgado talvez um pouco menos, aprendido um pouco mais com aquilo para criar a sua metodologia. Não era nem para ter julgado. Ou julgado para mim, falar assim, isso não presta, mas não preciso expor isso. Né? Então o que eu vejo hoje é que esse processo de qualquer coisa que você faça, ele é fundamental para a sua compreensão futura. Que você não vai ver aquela brincadeira, aquela frase que eu gosto de usar muito, do sempre pode melhorar e do tudo acontece por uma razão. Às vezes você não vai entender agora o porquê disso, o porquê daquilo, mas hoje eu consigo entender algumas coisas de 9 anos atrás. Que é inacreditável. Você fala assim, caraca, só hoje mesmo. Só hoje mesmo. Você consegue lembrar de alguma coisa específica aí, um exemplo? Consigo de simples conversas em aulas com alunos por exemplo... Eu li em alguns livros, por exemplo, o livro do Novak Djokovic, que é um atleta do tênis, do próprio Gustavo Kirten, eles falam de uns pontos de arrogância, né? Que o atleta ele tem que ser arrogante, mas eu não sei se eles não transcreveram tão bem para o livro ou se eu não soube interpretar, que eu comecei a entender que eu também teria que ser um pouco arrogante ali. Mas o que é ter essa arrogância? Na verdade, a arrogância que na época eu achava que era o peito aberto, de falar eu sou o cara e tudo mais, não tinha nada a ver com isso. A arrogância era de você mostrar firmeza quando tudo parecia estar mais fraco. Do tipo, por exemplo, você perdeu um ponto, você tem duas opções. Ou você vai mostrar aquela fraqueza e não dá mais, está cansaço, ou você vai levantar o peito e fazer um teatro ali que você ainda está firme, né, que as coisas estão indo. Ou você talvez não vai dar tanta entrevista antes. Então são pontos assim, do pessoal do alto rendimento do topo que estavam passando. E eu... O que significa a palavra arrogante quando é mencionada por eles, né? Exatamente. Para eles é um significado que para mim eu talvez nunca vai entender, porque eu não tive naquele ponto. Mas hoje eu consigo entender um pouquinho mais. E o contexto também, né? Às vezes isso funciona dentro do tênis. Outro esporte, talvez, não sei, no xadrez, exemplo, se você botar funciona, no UFC, sei lá. No UFC, ele tem todo esse teatro por fora, que os caras eles têm que ser o famoso marrento, né? Eu acho que numa quadra de tênis, por exemplo, se o Roger Federer entrar numa quadra de tênis daquele jeito, é 2, 3 vezes para ele ser talvez vaiado. Você pegar o Nick Kyrgios, que é o australiano, quando eu trabalhei com essa atleta no alto rendimento, a gente viajou para a Australia Open, eu consegui ver essa galera toda de dentro mesmo, e você vê que a maioria é tudo tranquilo. O Kyrgios foi um dos que eu vi que ele andava de peito aberto para lá e para o outro, mal cumprimentava ninguém, e é um cara que ninguém gosta. Você olha assim, o resultado dele fora da quadra, o pessoal já olha e a gente não gosta dele. Então, uma simples palavra, ela... E talvez o que eu estou identificando de características em comum aí agora que você falou, que são esportes que é 1 contra 1. Isso. Né? No tênis é na quadra 2 pessoas, um vencendo o outro. Isso. Né? Às vezes em outros esportes não necessariamente você está lutando diretamente com uma pessoa. CrossFit, você está fazendo o seu, aí termina, você vê lá onde é que você ficou, posição que você ficou, entre várias pessoas, né? Não é mano a mano, né? Como eu te falei, o negócio que eu cansei da competição, quando eu saí do alto rendimento, imagina, eu joguei tênis dos 11 até o último dia da faculdade lá, e na faculdade um negócio insano. O nível de competição no universitário americano, eu não cheguei a jogar Olimpíadas, nada disso, mas eu participei como técnico, e é tão forte quanto, para te falar, a competição que você carrega no peito ali pela faculdade. Você sai da faculdade, o famoso fire up, né? Você quer entrar com a galera e dar treino daquele jeito ali. E, cara, tem gente que não vai nunca entender por que você está fazendo daquele jeito. Então, acabou que, hoje, na minha opinião, um cara que quer virar treinador, que ele acabou de sair da faculdade, ele tinha que passar por um processo ali de estagiário para dar uma acalmada nos nervos, para ver a variedade de público que ele vai trabalhar, para entender a linguagem que ele tem que falar. É totalmente diferente da aula num grupo mais idoso, num grupo jovem, num grupo de criança, num grupo de pessoas de média idade, enfim, são variações que você precisa, ou você vai aprender o horário com o tempo, também, aqui no CrossFit, né, 6h30 da manhã é um tipo de aula, no almoço é outro tipo de aula, 8 horas da noite da sexta-feira é outro tipo de aula. Até o tipo de aquecimento. É o mesmo treino, tudo igual, só que pode ser até o mesmo coach, mas o tom de voz, a música que vai tocar, a forma de falar, as piadas,
a velocidade com que você aquece o corpo e esfria e tal, tudo isso faz diferença, né? Você vê que a gente tem muita coisa em comum, um modo de pensar e tudo mais, só que a minha única forma é que, por exemplo, eu gosto muito de... Se eu tivesse o CrossFit, eu teria que carregar mais o nome. E eu acho que eu ia fugir muito do convencional, do cross. E isso poderia acabar a trazer implicações com pessoas que falam, Marcelinho, você está carregando o nome, mas você não está fazendo, seguindo o protocolo do nome, né, do CrossFit. Então, eu gosto, por exemplo, coisa de treinamento meu, eu me boto muito como a pessoa que se treinou durante um tempo para poder aplicar o que eu aprendi e as variações, o que deu certo, o que não deu, o que talvez tem mais risco. Eu gosto muito de falar de risco de lesão, né? Um aluno que vem para treinar com você, ele está no ambiente ali que ele quer, primeiro ponto, ele veio por algum objetivo, você tem que saber qual. O segundo, que todo aluno quer, ele quer ter o famoso se divertir, né? Pode ser estressante? Pode, ele vai ficar cansado, ele vai ter que entender que é isso, mas ele quer se divertir. Uma coisa muito legal, só abrindo parênteses, que o CrossFit trouxe, que eu acho isso fantástico, ele trouxe a oportunidade também para a gente fazer isso, que acontece muito na MP Team hoje, é as pessoas depois de mais velho fazerem amigos. Né? Eu tenho um grupo de aula que eu separo mais ou menos por nível e por idade, de 8 às 9 da manhã, que é um grupo que só tem a galera mais velha, de 50 para cima. Cara, eles ficaram amigos. Mandam mensagem pro outro, combinam coisa. Então, assim, isso quando que você pensou em fazer amigo depois dos 35, 40 anos de idade? O poder da comunidade, que a gente fala muito do CrossFit, é isso. Exatamente. Então, mas algumas coisas são particulares, como, por exemplo, para mim, desde a fase do nascimento, e aí você me corrige se eu estiver errado na questão do cross, mas você aprende primeiro a questão o lance da profundidade, o tato, enfim, a engatinhar, se rastejar, a confiança, né? Tem todos esses pilares aí, depois você vai se equilibrando, se arriscando, mas sempre confiando quem está próximo, né? Difícil arriscar muito sozinho. Questões fisiológicas, sempre que um bebê cai, ele vai cair, lógico, se não for algo muito rápido ou coisa muito severa, mas ele cai sentado por questões de segurança para não se machucar, não bater a cabeça. Então tudo é um passo a passo muito, 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 muito tranquilo. E eu vejo que às vezes o cross, e não sei se é o cross ou se são treinadores, eles mudaram a dinâmica ensinando muito mais rápido o ginástico. Porque, por exemplo, quem vem para uma aula de cross, não sei hoje, mas há um tempinho atrás, a pessoa queria aquela sensação de tô esgotado, cheguei em casa sujo. O ponto que você falou é exatamente isso. A metodologia do CrossFit, os treinamentos, os cursos, eles são feitos para que a gente faça de forma progressiva. Então, o scale é uma categoria que todo mundo que não consegue fazer o movimento como prescrito é scale. E aí dentro do scale existe um leque muito grande, né? Então o cara vai fazer um movimento muito complexo, por exemplo, RX. Strict Ring Muscle Up, que é um movimento de subir na argola usando bastante força, né, de superiores, sem usar a força do quadril, por exemplo. Para um cara chegar lá nesse ponto, você não vai chegar, tenta aí, sobe aí, tenta fazer. Teria que ter uma progressão. Então, o CrossFit ele ensina ele prega para quais são os passos que você tem que fazer até chegar lá, porém, não necessariamente os coaches vão implementar aquilo que está lá. Então, o que o CrossFit ensina nos cursos, nas apostilas, que ele prega, eles deletaram as contas do Instagram, tudo, né? Mas acho que ainda tem algumas coisas, talvez o ginástica tenha. É para ser uma coisa progressiva, começando passo a passo. Mas eu sei que nem todo treinador faz isso. Que eu acho que, na verdade, é uma coisa então, que não é intrínseca do cross. O cross não ensina, tipo assim, você tem que colocar o cara para fazer strict ring muscle up desde a primeira aula. Passe no treino e é isso. Ele não prega isso. Ele prega adaptação, mas algumas pessoas querem fazer isso e aí o coach ele tem que dosar o desejo grande do aluno querer fazer aquilo sem estar preparado, né? Então, assim, claramente o equivalente seria o seguinte, né? Chega um moleque de 10 anos, pai, posso ir para... A gente está em Brasília aqui gravando podcast, posso ir para São Paulo de carro dirigindo? É um absurdo, né? Não, meu filho, você tá maluco? Calma aí, você nunca entrou no carro na vida, você quer fazer uma viagem de carro? Pera aí, espera você ficar mais velho, você ainda não está pronto para enfrentar a viagem. Mas às vezes tem pai maluco que fala, beleza, pega o carro e vai. Então, não é que os pais são responsáveis. Tem pai responsável, tem coach que talvez não esteja considerando isso. E aí, se a criança for muito insistente, o pai tem que ter uma habilidade para lidar com aquela criança, para a criança não... Quando meu pai virar de costas, eu vou pegar a chave, entrar no carro e vou para São Paulo. Então, o coach tem que desenvolver essa habilidade também de lidar sem
sem que o aluno ache que ele está sendo podado, sem que o aluno espere a aula acabar para tentar fazer uma parada e não tá preparado e aí aumentar a chance dele ter lesão. Essa liberdade, ela é boa, mas ela também pode ser muito ruim pro nome da marca, pro aluno. Hoje eu acho que parou um pouquinho essa a gente pode chamar de meio que birra, né, entre CrossFit e outras modalidades. As pessoas estão entendendo que todo mundo cresce. Quanto mais você olhar para o seu, o que você está fazendo, se preocupar com o seu e o do lado, você também elogiar o que o lado está fazendo para crescer, porque todo mundo quer crescer. Né? Eu acho que é complexo uma pessoa olhar e falar, não, eu estou bem aqui, não quero para sempre ser estagiário, não almejo nada mais na minha vida, quero para sempre ganhar meu dinheirinho aqui, meu salário está bom e está ótimo. Todo mundo tem essa um pouquinho de ambição de crescimento e todo mundo pode crescer junto, entendeu? Então, mas o meu lance principal foi justamente por querer comandar algo que eu sempre tive a ideia e ver como que isso ia dando certo com o tempo. Tanto é que no começo eu errei muito dando aula. Eu errei muito volume de treinamento, eu errei muita periodização. No alto rendimento, a gente fica esgotado treino pós treino, mas é porque o volume de treino é muito grande e é o seu trabalho, não tem o que fazer. Isso não tem nada a ver com a aula convencional. O cara que sai quebrado da aula e tudo mais, às vezes não é bom para ele voltar. Então, por exemplo, às vezes aula experimental, eu lembro disso até hoje, em 2013, quando eu dei algumas aulas experimentais, eu acho que tinham 12 alunos experimentais, assim que eu voltei, 4 passaram mal. E aí um achou irado, mas esse era atleta, os outros nunca mais voltaram. Já tinha background esportivo. Ele gostou, falou, nossa, é isso que eu quero pra minha vida e tudo mais, os outros 3 nunca mais voltaram. E aí eu comecei a falar, vocês não estão prontos para treinar comigo? Então essa era a arrogância errada que eu tinha. Né? Por exemplo, hoje eu tenho arrogância, tenho totalmente minha, ninguém sabe, não exalo, tento ser muito mais compreensível do que aplicar regras. Só tem algumas regras no meu centro de treinamento que elas são exigidas, que eu preciso que mantê-las, mas são minhas, não quer dizer que é uma lei. Né? Mas o principal foi justamente esse lance do pessoal entender esse processo lá. Na MP Team hoje tem algumas coisas que, igual você falou, que se o cara quiser tentar depois na argola, talvez se o treinador achar, o coach, que é a forma mais utilizada, achar que ele pode tentar e tudo mais, tem coisas que eu não deixo. Então, por exemplo, a argola para mim só porque eu penso na segurança antes. Acho que é um pouquinho da mentalidade americana. O americano, ele tudo, você sabe bem, tudo ele pensa em segurança. Ele não faz nada que não seja seguro porque ele tem um nome a zelar e tudo mais. Se a gente entrar em outro tópico... E os impactos de processo lá também lá você pode... Eu já vi, eu juro pra você que eu já vi gente processando McDonald's porque o cara pediu batata frita pequena, ele ganhou uma grande, enfim, coisas bizarras, cara, lá que tem. Muito doido. Mas, enfim... Mas eu por exemplo, hoje uma coisa que eu vejo que acontece muito é que nos campeonatos de cross tá comum as pessoas escorregarem de barra. Porque elas não têm o domínio, às vezes a barra é mais alta, coisa assim que eu falo, cara, isso não pode ser comum. Não é comum no ciclismo o cara ficar caindo da bike. Não é comum na corrida o cara ficar tropeçando o tempo inteiro. Não é comum no tênis o cara bater a raquete em si mesmo. Então no cross não pode ser comum o cara ficar caindo da barra. Ficar deixando a barra bater nele, enfim, do LPO, coisas do tipo. Então eu só quis mostrar esse processo. Às vezes tem aluno que entende, tem muito aluno que faz cross comigo e faz a parte, ou faz cross, desculpa, em algum boxe, faz a parte comigo, justamente para ter um pouquinho mais esse ganho de consciência corporal. Tem alunos que, tem gente do Pilates, tem muita gente da corrida, tem alunos do alto rendimento, tem atletas profissionais de jiu-jitsu que estão comigo, enfim. Então eu comecei a ver que eu também tenho uma amplitude muito grande e que eu posso andar, como hoje é o meu andar lado a lado com o cross. Trabalhando nos campeonatos, fazendo curso, visitando box, fazendo uma aula ou outra, dando dicas, às vezes que muito coach pede, recebendo informações, que tem muito coach inteligente e que tem uma boa vivência, né, hoje. E o cross é muito novo. Então o principal hoje, assim, eu vejo que quem julga o cross hoje, como eu julguei errado, o cross vai ter muito acerto e muito erro. Não é um esporte que completou 2 décadas já, ainda não, né? 2020 completou. 2020 vai completar aí, não sei agora, que dia exatamente. Vai completar 2 décadas, então assim, não tem nenhum aluno que começou no CrossFit e virou campeão de CrossFit. Os grandes campeões migraram de outros esportes, os grandes treinadores vieram de outros esportes. O próprio Glassman, ele tem uma ideia de outras variações que ele fez. Ele é um gênio para mim, porque ele pegou todos os movimentos funcionais, botou nome, e aí não é só assim, né? Mas foi fazendo suas dimensões e criou uma modalidade. O Hinshaw, que é o guru do condicionamento físico, o cara foi triatleta, maratonista, enfim. Então ele trouxe muitas capacidades que eu conheço da corrida, adaptou para o CrossFit. Então, assim, vai demorar aí uns 50 anos ainda para
ter mais estudos, tem muito acerto e erro, então tem que ter esse respeito, né, pelo que está fazendo. Eu vejo que o julgamento ele pode ter por treinadores que às vezes não querem passar pelo processo de aprender a virar um treinador e já querem aplicar tudo que eles viram no Level 1, por exemplo. Eu não fiz o Level 1, mas conheço algumas coisas e tem gente que sai do Level 1 achando que vai ser o head coach da vida, né, que é normal acontecer porque a pessoa sai empolgada para começar a trabalhar com o cross, mas deveria ter esse processo de aprendizado. Então dentro da CrossFit, não sei se você sabe, muita gente não sabe, né? Talvez até alguns coaches não saibam disso, que para você subir na carreira do coach, você começa com o Level 1, que é a certificação lá que é presencial, e aí existem vários cursos online que você pode usar para complementar, e aí tem o Level 2, o Level 3 e o Level 4. Para CrossFit, você só é coach se você tem o Level 4. Aqui no Brasil, não sei se tem um. Tem Level 3, 4. Tem o Rodrigo. Isso, e 4. Eu acho 4 que não tem nenhum. Eu conheço e a CrossFit 3. chama de Coach 4. Engraçado, porque, por exemplo... Só que, qual é a estrada? Então, qual que é a ideia da progressão? É mais ou menos funciona como uma progressão. Ele fala assim, beleza, você quer fazer um Strict Ring Muscle Up? Vamos aprender pull-up primeiro. Aí, se você faz pull-up, você recebe o level 1 do Strict Pull-Up. Eu só vou falar que você é um atleta de Strict Ring Pull-Up quando você fizer o 4. Só que a pessoa está no pull-up e já tem o sentimento de que ela é atleta de ginástica olímpica profissional. Então, é uma escada, na verdade. É 1, 2, 3, 4. Então, na verdade, o nível de exigência da CrossFit para chamar o cara de coach é altíssimo. Tanto que eu acho que... Vamos botar que tem 5 no Brasil. Não sei quantos tem. Eu não... Level 4 eu nunca escutei. Eu também... Eu acho que seria alarmante se tivesse um... A última vez que eu escutei, que eu pesquisei, tinha 0. Então talvez tenha 0. Eu tenho um amigo meu da Nova Zelândia que é level 4. Só que aí ele fez exatamente essa questão de escalar. Cara, é 1, depois 2, depois 3, depois 4. Você não vai se tornar 4 num dia ou no final de semana. Você vai demorar anos para isso. Então primeiro faz o 1. Começa a dar aula, entra em campo, ensina. Porque se eu te der um curso de 100 horas ou 1000 horas que seja, você não vai se tornar coach porque você não vai ter tido prática. Então o Level 1 é a porta de entrada para você começar na prática, como se fosse o estágio. Aí o 2 é mais experiência, com grupos maiores, né? Com mais recursos. É engraçado que teve um dia eu fiz uma live, eu não sabia para você ser considerado coach pela CrossFit, você precisava ser Level 4. Mas isso está escrito no CrossFit, né? Uhum. Porque eu fiz uma live outro dia, o pessoal justamente falando sobre os torneios, sobre como não ter uma confederação. Qualquer pessoa faz um torneio hoje, não é sancionado, né, pela CrossFit, mas qualquer pessoa faz um torneio de CrossFit. Teoricamente, com o nome CrossFit não pode. Não né? pode, mas... por isso que os nomes são games, né? Tipo, isso. Camon Games, Marcelo Prata Games, você pode botar assim, você não pode botar Marcelo Prata CrossFit Games. Aí isso não eu não posso. Mas, enfim. a não ser que você negocie e pague a licença lá. Aí é outra história. Aí é outra história. Mas eu estava fazendo uma live justamente sobre isso. O pessoal me perguntando sobre meus pensamentos sobre o que diferencia um treinador, um head coach, coisas assim. E eu falei isso sem saber do que você está falando agora. Mas eu falei, cara, para mim o coach, quando ele faz o Level 1, ele tinha que ser estagiário. O Level 2 ele poderia começar, e eu falei isso normal, o Level 2 ele poderia começar a atuar como treinador. E o Level 3 ele já vai ter uma experiência grande, porque eu sei que você não pode fazer o Level 1, 2 e 3 no mesmo ano. Tem um tempo de intervalo que tem que dar. Né? O 2, nem o 2 eu não sei se pode. Eu acho que é 1 ano de intervalo de prática. Eu sou Level 2, mas como eu tirei depois de mais de um ano, então eu não sei se dá para ser no mesmo ano. Porque tem uma quantidade de horas aula aí que você tem que ter. Então tem um hábito que você tem que ter para formação. Tem que ter experiência prática. E aí eu falei, cara, para mim o Level 3 poderia ser head coach. Porque o que eu sei até hoje da CrossFit é que você precisa ir para ser um Level 3 de pelo menos uns 3, 4 anos atuando como treinador desde a base do Level 1. Então você já vai ter uma experiência e tudo mais. Para você ser um head coach, para você o quê? Periodizar treinos e tudo mais. Eu acho que isso ia ser fantástico para o nome CrossFit, mas ia ser uma peneira muito grande com o número de boxes afiliados e tudo mais. Então acabou que ia ter muito boxes filiando, ia botar só cross-training, e aí o cara dá aula se ele quiser. Ia acabar que então o CrossFit ia ser algo muito específico. Não ia ser tão grande que nem é hoje, né? Se fosse assim desde o começo. Exatamente por isso. Então, porque senão ele atinge menos pessoas. Exatamente. Então se eu falar assim, não, esse podcast aqui eu só quero que escute quem tirou o Level 3. Sim. Cara, minha audiência vai diminuir... A gente vai quase nula. Vai diminuir consideravelmente. Então é uma forma de atingir mais pessoas e aí progressivamente as pessoas vão se qualificando até chegar...
Aí é porque nos Estados Unidos eles têm uma nomenclatura diferente. Né? Quando você é 3, aí você pode falar que você é CrossFit Trainer, treinador. Sim. E aí 4 é CrossFit Coach. Então eles usam, em português seria treinador e coach, pra gente é quase a mesma coisa, mas para eles tem uma distinção. E a segunda coisa é que isso é uma exigência da CrossFit, isso é uma nomenclatura, não exigência. Uma nomenclatura que a CrossFit usa internacionalmente. Então, por a gente estar no Brasil, a gente tem ainda a questão de ter curso de educação física. Aí o estagiário é o cara que está cursando educação física e não tem nada a ver com o level que ele é, se é 1, 2, 3 ou 4. Sim. Então a gente chama de estagiário, você cursa educação física, você é estagiário. Se o cara é formado, aqui a gente chama de coach. Então, quando a gente chama de coach aqui dentro do Brasil, a gente está dizendo que o cara é formado. Para CrossFit Coach é o level 4. Então não tem esse... Sim, tem quase um impasse. Né? A gente usa a mesma palavra para significar coisas diferentes. Então, às vezes, isso gera um pouquinho de confusão, porque é a mesma palavra, né? E mesmo assim, eu não acho que é errado o cara sair, por exemplo, se eu decidisse hoje, não, eu vou trabalhar aqui com vocês, vou fazer o curso de level 1, beleza. Eu tenho uma carga muito grande, e tem muito treinador que tem essa carga muito grande como treinador de alto rendimento antes. Ele teria que se aprofundar mais ainda no CrossFit para entender o que é o CrossFit. Porque por mais que você tenha sido treinador de alto rendimento de qualquer esporte, o CrossFit tem as suas peculiaridades. Sim, né? Eu tô no CrossFit há 5 anos. Se eu for pro tênis, eu não sei nada. Exatamente. Não sei nada de tênis. Mas tem os lados bons disso daí, né? O CrossFit ele tem essa abertura muito grande. Tudo depende da ambição de cada um de falar, cara, beleza, entrei, agora o que eu faço? Infelizmente, eu acho que culturalmente, a gente tem essa cultura latina nossa, mais puxando pro brasileiro aqui, a gente tem esse lance do caminho mais simples. Né? Eu posso fazer essa faculdade aqui e tudo mais e me formar, level 1, pronto, posso abrir um box. Tenho grana, abrir um box e cara, só que o que isso, a gente só vai saber os danos, se isso é bom ou ruim, daqui a 30 anos com pesquisas, enfim, aprofundando o que acontecia com pesquisas começarem agora. Né? O que isso causou num tempo. Você vê como é que é engraçado comparando com o tênis. O Rafael Nadal, o espanhol, quando ele veio para o tênis, ele por não ter uma técnica de golpe tão aprofundada, né? Se você comparar ele com o Roger Federer é um cara limpo, puríssimo em técnica. É a mesma coisa que você comparar o Froning. O Froning é um cara que você olha e ele faz uns movimentos, parece simples. Você pega um cara que talvez não tenha a simplicidade dele, o que aconteceu? Começaram a julgar muito o Rafael Nadal. Não, ele vai quebrar, com 2 anos ele não joga mais tênis. Isso em 2000. Ele está até hoje ganhando Grand Slam. Acabou o ano agora, que eu acho que ele acabou como número 1 do mundo. Não tenho Talvez noção. Isso tenha funcionado como estímulo para ele. Talvez, né? Mas enfim, porque então a gente não pode falar certo. O CrossFit, como chegou, todo mundo, CrossFit machuca. Isso aqui é... porque visualmente ele é impactante, né? Jogando peso para cima, andando de cabeça para baixo. Exatamente. Então, até hoje tem muita gente que acha que hoje o CrossFit ia virar pneu. Né? Porque as primeiras imagens eram um cara virando pneu, porque é aquela imagem, aquele marketing que chama a atenção. E é difícil você ver em algum box que vai ficar virando pneu, porque é um equipamento que nem é caro, não é viável, é muito grande, enfim. Logisticamente falando, é horrível. É horrível para ter um pneu no box. E não é um pneu de carro, é um pneu de trator. Então, eu vejo que algumas coisas no cross o pessoal começou a mudar a cabeça. O pessoal começou a ver que não é o CrossFit que machuca. Se você está aprendendo a virar um chefe de cozinha, e você está aprendendo a cortar ali uma cenoura rápido e você inventa de cortar muito rápido, você pode machucar o dedo. Isso, então, é o treinador que leva a um índice maior de lesão. Isso. Né? Então, junto do aluno. Só que existe uma corresponsabilidade. Né? Eu acho que não é 100% coach nem 100% aluno. É uma junção ali. A junção. Mas o que eu vi... Foi por isso que eu escolhi montar um esquema. Não tenho nada contra o cross. O que cada um escolhe, para mim, você tem as suas consequências depois. Eu vi que muita gente também começou a abrir o cross como fonte de investimento. Você fala, eu estou dando aula aqui. Tenho amigos, né, que eram personagens que começaram a migrar. Fala, eu tenho no máximo 6 alunos e ganho X. Eu abri um box, o investimento vai ser maior, mas eu boto 25. Só que é a qualidade. Será que você consegue manter? Porque eu sei de lugares que você consegue manter. Eu consigo manter se só eu estiver dando aula até de 8 a 12, dependendo do nível da turma. Né? Por questões de equipamento também e tudo mais. Mas eu só decidi continuar com esse processo que não deixa de ser funcional. Os movimentos são muito parecidos. Tem muita gente que não me conhece, que começa a me seguir hoje pelo meu Instagram, ter dado a alavancada, que fala assim, legal, você faz CrossFit aonde? Aí eu te explico, né? Tem aquela leve explicaçãozinha. Mas eu vejo que hoje a gente está andando muito junto, eu estou conseguindo aproveitar o que o CrossFit me traz e o CrossFit me trouxe visibilidade.
eu não teria a visibilidade, eu acho que eu tenho hoje, se não fosse CrossFit. Por quê? Por causa dos campeonatos. Até que você brincou, faz a locução e tudo mais. A única coisa que me deu visibilidade foi esse processo de locução, né? Que hoje as pessoas me veem como um pouquinho de referência na parte de ginástica e corrida, principalmente, na parte cardiovascular. Então, a minha hora de devolver agora. Eu cresci por conta do cross e hoje, graças a Deus, eu consegui refazer minha cabeça para devolver pro esporte. Então, são essas conversas que eu tenho. Há 4 anos atrás, eu não estaria fazendo isso aqui nunca. Um podcast falando do cross, falando do meu e tudo mais, porque eu achava que tinha uma concorrência. Não tem concorrência. A pessoa que vem para Camon hoje, ela prefere estar aqui. A pessoa que vai para a MP Team, ela prefere estar lá. E a pessoa que faz os dois, ela quer sentir a experiência do CrossFit, mas também quer sentir a experiência da MP Team. E o que acontece? Né? Então, isso é muito bacana. Esse crescimento conjunto é muito legal. E então, para recapitular e resumindo, qual que você acha que é a maior diferença que existe do método MP Team para o CrossFit? Ou as maiores, sei lá, top 3? 3 diferenças. Cara, o processo básico de aprendizagem, eu sou muito chato na base. No quesito, se você não fizer algumas determinadas... É tipo uma prova, um teste. Você faz isso aqui, por exemplo, se você não faz 15 flexões direto, mais ou menos, você não fica de cabeça para baixo. É uma coisa que eu tenho por questão de força, por segurança. Você pode chorar, você pode falar o que você quiser, você pode ir para tua casa fazer. Na minha supervisão você não faz, só por questão de segurança. O volume de alunos na aula, e não é uma coisa ruim ou boa, é só que eu tenho menos alunos por aula, porque é o que eu consigo manejar. Quando eu dou curso é completamente diferente, eu tenho que me preparar visualmente para um curso, para estar ali com 20 pessoas. Né? Eu não sei se chega a ter 3, cara. E o LPO, por exemplo, é grande. Eu uso bem menos LPO, eu uso muito mais kettlebell para ter uma fundação para o LPO. Eu entendo bastante de LPO, mas não uso LPO direto porque eu trabalho muito mais a unilateralidade. Unilateralidade para mim é um negócio que deveria ser visado desde a base, porque nos estudos onde que eu me aprofundo e onde que eu treino, eu vejo que somos muito mais unilaterais do que bilaterais. Né? Então, o que eu aqui dentro da Camon, por exemplo, a periodização anual nossa, a prescrição de movimentos unilaterais, ela acontece no início da periodização, que a gente chama de adaptação anatômica, que é exatamente isso aí que é... Então a gente tem... a base. A pergunta que você fez é do CrossFit em geral, né? Eu vejo que são questões, cara, muito mais visuais do que o visual e o nome. Eu não falaria que tem uma diferença gigantesca. Se você se aprofundar, a gente vai achar inúmeras diferenças, né? Mas em termos de organização também. Quem vai ver dentro de um box de CrossFit e outros também. Exatamente, os dois são CrossFit, são diferentes. Exatamente, você vai ver muita diferença. Então, não teria muito. A única coisa que eu vejo hoje que o benéfico é que eu estou crescendo, conseguindo crescer lado a lado, devolvendo um pouquinho para essa comunidade, inclusive trazendo esse intuito que quando a gente estava junto competindo, aquela época toda da empolgação de competir no CrossFit, né? Você vê que era muito diferente a comunidade do que é hoje. Como que migrou. E a gente estava armando para competir de novo aí, esqueci do seu joelho aí. Opa, eita, quase foi aqui, mas vai voltar. Tá. Esse ano eu volto. Tá zerando aí? Tô zerando. Esse ano eu volto a competir. Come on. Show de bola, MP. Obrigado aí. Você que tá ouvindo a gente, você também pode escutar o podcast aí no Spotify e no iTunes. Se você gostou aí, marca ou envia esse vídeo aí para um amigo aí também que pode se aproveitar desse conteúdo que a gente gerou para você. Meu nome é Adriano Teles. Meu nome é Marcelo Prata. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu, galera.